Homens de uma certa idade, homens de uma certa idade. O Borges, o Horácio e o Raminhos estão na Rádio Observador, porque já são homens de uma certa idade. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependente da hora em que nos está a ouvir ou a ver. Não, no caso de hoje, só mesmo a ouvir, porque não temos câmaras no estúdio, o que calha bem, porque somos 3 camafeus. Este é o Homens de uma Certa Idade, no episódio de hoje. Já não sabemos qual é o número do episódio, porque lá está, estamos velhotes. E a memória não é a mesma. A pergunta é: o que aprendeste com os teus mais velhos que nunca conseguiste esquecer? Como há um limite de 40 caracteres, não é assim que vai aparecer nas plataformas. Depois já de haver uma versão mais sucinta, mas o espírito é este. O que é que aprendeste com os teus mais velhos que nunca conseguiste esquecer? A conduzir esta emissão, eu próprio, Luís Filipe Borges, 47 anos, clarinetista na Orquestra de Surdos de Frankfurt. Marco Horácio, 51 anos, caçador de osgas albinas. António Raminhos, 44 anos, lavador de dentaduras. Sim, sim. Todos a olhar para mim a fazer assim: o que é isso? Como se O caçador de osgas. caçador de osgas albinas fizesse sentido. Claro. Por acaso há dias ou há semanas, já não sei quando é que isto está aí para o ar, dei comigo, raramente falamos de futebol aqui, mas dei comigo empolgado, já não me acontecia há muito tempo, a ver a final da Taça da Liga das Nações, porque pronto, encavar espanhóis é sempre saboroso, e estava na esplanada de um café com uma osga. Ora, viste? Gigantesca, Pois. mesmo assim por cima, na parede, assim por cima do meu ombro. E no início, confesso, pronto, eu acho que Tiveste um receio. acho que é humano, acho que há uma coisa primitiva em nós, não é? Nós ficamos com medo do desconhecido. E aquele animal de sangue frio que consegue ficar imóvel durante tanto tempo e que está numa posição tão antinatural para nós, não é? Que ele está perfeitamente alinhado numa parede. Como é que ela consegue? E a sensação que dá é: isto pode saltar-me para cima a qualquer momento. Ao fim de um bom bocado, de repente já sentia que era uma amiga esta osga. E já estava só a apreciar a osga, não estava nem aí para mim. E estava só a apreciar o skill com que esta osga mantinha aquela paralisia para poder caçar. E estava ali a comer melgas e mosquitos e moscas umas atrás das outras. E aranhas. Era a amiga osga? amiga Chava o osga. dinheiro! Chava o dinheiro! A amiga osga. O que somos nós, não osgas No fundo, da sociedade? no fundo. Há muitos anos Parados tanta vez eu sou tão totoca, há muitos a anos tentar comer. fui chamado por uma ex-namorada para ir matar uma osga que lhe estava a aterrorizar a sala da sua casa nova. E eu fui. E Eu não- mataste a osga? Eu acho Ou que sim, espantaste? infelizmente. Ou espantaste? Eu não mato não nada, eu nem melgas. Eu não tenho nem. Mas deu muito, muito trabalho. Epá, não. Eu faço às melgas a mesma coisa que me fazem a mim. E deu-me E zero, chupo-lhes o sangue. zero retorno. O que é que tu fazes às osgas? Desculpa. O mesmo- Às melgas. Às belgas. Chupa. Ah, é? Gostas? Eu tento, eu Eu sou odeio tão melgas. bons com os animaizinhos, até com as melgas, que eu tento convencer as melgas que o meu sangue não presta. Mostras as análises. Mostras as análises. Olha, não, eu estou com a glicose, está muito alta. Eu não É consigo. muito doce, depois faz-te mal também. Estou Não. cheio de anemia. Estou cheio de anemia. Eu não consigo fazer nada. Eu costumo dizer que sou sexível apenas para 2 tipos de seres, idosas e melgas. As melgas adoram-me. Não há nada que eu possa Olha, fazer. e a propósito das idosas, então diz lá, tu O que é que quiseste. tu aprendeste? O que é que aprendeste com as idosas? Sim. O que é que eu aprendi com os meus E os mais idosos? velhos? Eu acho que fui levado para esta pergunta porque, apesar de tudo, tenho um lado sensível e depois, por outro lado, sinto o peso da idade, né? E então é como diz o Woody Allen, a única coisa que me interessa é o futuro, porque é o sítio onde vou viver, né? E o meu futuro é, Sombrio? se Deus quiser, chegar à terceira idade, chegar à velhice. E eu fiz recentemente um projeto chamado sim. Caixa Negra, Arca de Memórias Açorianas, em que em cada ilha dos Açores sentava-me eu e um grande amigo, o genial fotógrafo Luís Godinho, que partilhava a autoria disto comigo. Sentávamos com representantes da terceira idade e, portanto, estávamos com um velhinho ou uma velhinha em cada ilha, às vezes 2. No Corvo tivemos com 2 grandes amigas septuagenárias, uma delas, infelizmente, a Dona Maria Fátima, me faleceu há poucas semanas. E
enquanto que eu fazia as mesmas, eu tinha tipo 25 perguntas e eu colocava os mesmos tópicos a toda a gente, o Luís fotografava-as e enquanto as fotografava ia conversando espontaneamente com estes protagonistas. E a ideia aqui era criar uma espécie de pequena arca em que vais conservar a sabedoria destas pessoas com quem nós devíamos estar todos a aprender e que, na verdade, infeliz e ironicamente, o que acontece, pelo menos na sociedade ocidental, é que fugimos dos nossos velhos como o diabo da cruz, não é? A publicidade não tem velhos. A não ser que seja daqueles Lindor Alzónia para... Exato, os lares não têm visitas, ou muitos lares não têm visitas. Pronto. Encaramos a morte como uma coisa quase vergonhosa, não é? Não queremos quer pensar nisso. E uma das conclusões que eu tirei, até porque agora estou a escrever um livro homónimo a partir desta série documental, é que há uma diferença evidente entre esta velhice, felizmente ainda entre nós, na maioria dos casos, e a nossa geração e as gerações abaixo. Eu tinha perguntas como, por exemplo, qual é o seu maior arrependimento? Se pudesse trocar de vida com outra pessoa durante 24 horas, com quem gostaria que fosse? Qual é o seu sonho que ainda tem por realizar? E invariavelmente a resposta a estas perguntas era: não gostava de trocar de vida com ninguém, está tudo feito, acho que está tudo feito, não deixei nada por fazer. E eu acho que isto mostra, não significa que estas pessoas estejam cheias de si, de todo, é o contrário. Tinham as expectativas mais baixas, muito mais moderadas, passaram por dificuldades, genericamente, muito maiores. Muitas destas pessoas de 70, 80, o nosso protagonista mais velho, que entretanto também partiu, tinha 92 anos quando falámos com ele, Dr. Álvaro Monjardino, muitas destas pessoas passaram literalmente por miséria, terremotos, necessidades de imigração, e depois chegaram a um ponto da vida que estão satisfeitos com aquilo que conseguiram, com aquilo que atingiram. E acho que isso é logo uma diferença evidente para os dias de hoje, onde se vive numa permanente insatisfação e numa permanente competitividade, mesmo que as pessoas não queiram assumir ou não entendam isso, por causa do que, entre muitas coisas boas, há uma coisa horrível que a internet trouxe e que as redes sociais trouxeram, que é nós estamos sempre a ver-nos refletidos nos aparentes sucessos e alegrias dos outros, não é? Sim. Quando na verdade as pessoas só partilham um cenário, partilham uma ilusão. Ninguém tem vidas assim tão frescas e fofas e cheias de filtros como os influencers mais bem-sucedidos. Sim, e mesmo que tenham, é a vida deles, ou seja, nós temos é que nos preocupar com a nossa e aceitar a nossa e trabalhar a nossa e a nós próprios, não é? Então eu sinto que aprendi, ou pelo menos estou a tentar aprender com essa experiência, com essa homenagem que eu e o Luís Godinho quisemos fazer à terceira idade açoriana. Aprendi, por um lado, a relativizar, ou estou a tentar aprender a relativizar, e por outro fiquei muito inspirado por esse contentamento que vem de eu dei uma melhor e a vida deu-me em troca aquilo que achou que devia dar, e é assim que as coisas têm de ser. Não, basicamente as pessoas querem saúde e mais anos, e não têm... Estão satisfeitas com o ponto onde... E não será que nós não chegamos a essa idade, a maior parte de nós, com esse sentimento de satisfação? No sentido, porque enquanto tu és mais novo, tens sempre coisas para fazer. Mas chega uma altura que tu ficas naquela de... Por acaso, já, é muito engraçado dizer isso. Já está tudo. Pronto, já não... Ainda ontem, um amigo meu partilhou comigo um artigo do New York Times precisamente sobre a escala de felicidade ao longo da nossa vida. Isto tem a ver com sondagens que foram feitas, salvo erro, a 200 mil pessoas nos Estados Unidos e que foram feitas com intervalos de 10 anos. E, por acaso, uma coisa que eu achei curiosa é, a partir dos 50, nós tornamos-nos mais, a maioria das pessoas, torna-se mais satisfeita. E há uma fúria antes, não é? Há uma perseguição. Mas uma coisa... há uma perseguição de sonhos, de objetivos, quando somos mais novos. Mas uma coisa muito chocante, uma conclusão chocante deste censo mais recente, é que nos últimos 10 anos, a taxa de felicidade que normalmente estava ali no seu pico,
na adolescência e nos 20 e início dos 30, a taxa de felicidade das pessoas nessas faixas etárias, pessoas muito novas, baixou drasticamente. E o que é que mudou o mundo nos últimos 10 anos? As redes As sociais. redes sociais, sobretudo. Né? As redes sociais, pois claro, o Covid, claro que também teve um grande impacto. As dificuldades financeiras, o facto das gerações de hoje, né? Nós chegámos a essa conclusão em Portugal aqui há um par de anos. Os nossos filhos, os miúdos que estão a nascer agora, são os primeiros que, de certeza absoluta, não vão superar a capacidade financeira dos pais. Quando fazemos a média, né? É a primeira vez que isto acontece desde que vivemos em democracia. Portanto, todo esse peso, o aquecimento global e a sensação de que o mundo está a ir para o brejo, como diziam antigamente no Brasil, obviamente que todos esses fatores juntos, não são só as redes sociais, mas estão a fazer com que as idades onde éramos mais felizes, porque também somos mais ingênuos e temos mais vigor e estamos à procura de sonhos, as pessoas dessas idades nunca estiveram tão deprimidas, tão ansiosas, tão frustradas. Opa, eu no outro dia estava... O que certamente não levará a uma velhice, se calhar nem levará a velhice. Não, e também não levará a uma próxima geração feliz, não é? É isso. Opa, eu não sei, é assim, eu no outro dia estava a almoçar e às vezes gosto de ouvir o telejornal, eu tenho o hábito de ter sempre a televisão ligada, mau ou bom é um hábito, mas muitas vezes também desligo e estamos todos à conversa, e até por causa das notícias, e eu estava a ver, estávamos a almoçar e as miúdas estavam lá e de repente eu começo a reparar nas notícias e era faixa de Gaza, Rússia, Estados Unidos, aquecimento global, e eu pus-me a pensar assim, já passaram por uma pandemia, eu não me lembro nos anos 80, a gente passou assim por tanta coisa. O que é que tivemos nos anos 80? Era a Guerra Fria. Era a Guerra Fria, mas só que nós éramos tão miúdos Sim. que E era uma coisa distante. os nossos pais, sobretudo, claro, na Europa menos, não é? Embora a Rússia está aqui pertinho, em termos relativos, mas os nossos pais certamente sentiram receio, pelo menos por causa da grande influência americana, que já se sentia na nossa cultura. Foi uma época em que, a qualquer momento, o mundo podia, literalmente, ir à vida. Porque havia esta tensão permanente entre as duas superpotências mundiais e potências nucleares. Não é? Sim, e os mísseis apontados e não sei mais o quê. Mas também me lembro, peraí, anos 80 nós tivemos... a Guerra Fria foi... A Guerra Fria foi 90? Termina com Glasnost, com a Perestroika. A Perestroika foi 89, a queda do muro de Berlim é o grande símbolo, não é? 89. Podemos confirmar na net, mas acho que é 89. Sim. Mas nós também tivemos, se formos pensar bem... O Reagan a dizer, Mr. Gorbachev, tear down that wall. E tivemos também Chernobyl. E isso eu lembro-me bem. Yeah. Eu lembro bem do pânico de Chernobyl. Tivemos Chernobyl, tivemos a Guerra Fria, tivemos o Iraque. Felizmente não aconteceu nada, tirando tu teres 3,18 metros e 3 pilas. 3 pilas todas pequenas. Tivemos o Iraque, não é? Tivemos a primeira guerra do Iraque em 90 ou 91. Salvo erro, 91. Que foi a primeira Artur Albarrán em direto. Exato. Em direto. E é a guerra que faz a CNN, é a primeira guerra que é transmitida em direto. Exatamente. Eu lembro-me de estar a ver isso. Ou seja, ao mesmo tempo, a ideia que eu tinha que tivemos uma infância tranquila, se calhar não foi assim tão tranquila. Mas acho se tu pensares bem. É como o Luís diz, não havia redes sociais. Ou seja, a informação que chegava a ti era muito... pouca e era muito filtrada. Exato, era isso, era mais filtrada. Pais, sim, e até para os nossos pais, ou seja, na maior parte nem sequer dava muita importância a isso. Sim. E portanto não era motivo de conversa ou hoje em dia com as redes sociais tu tens acesso a tudo na hora, quando acontece. Vamos e há tanta coisa a acontecer, desculpa. É só, estamos perto do final da primeira parte e vamos ouvir o nosso primeiro áudio da minha amiga Noa, cantora, violinista, que tentou responder à pergunta: o que aprendeste com os mais velhos que nunca esqueceste? Muitos parabéns, o podcast está incrível. A vocês três são demais. Em relação à vossa pergunta, o que é que eu aprendi com os mais velhos? Acho que vale a pena fazer aqui uma contextualização. Uma pessoa, quando não tem filhos, pensa de uma forma, e a partir do momento que nasce a primeira criança, há aqui uma reorganização dos valores e da verdade, aquilo que nós achávamos que é verdade, relativiza. Neste caso, o que eu aprendi com os mais velhos
foi sentir na pele, depois que nasceu a Luz, a minha filha, sentir na pele a importância que é ter uma aldeia inteira a educar uma criança. Antes eu pensava que era só os pais ou assim a família mais próxima que poderia ter uma intervenção direta na educação da criança, mas de facto, depois de a ter, depois de conviver, depois dela entrar na rotina própria das crianças, e para a escola e para o infantário e para as atividades, conhecer os amigos, de facto toda a gente tem qualquer coisa que educa a criança. Não no sentido restritivo, não é? E de castigar, e não é nada desse género, mas no sentido de ensinar, de trazer aqui uma semente que vai ajudar a desenvolver a personalidade da criança. E de facto é com os mais velhos que eu aprendi isso. É preciso uma aldeia inteira, já dizia o provérbio africano, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Um beijinho a todos e espero encontrar-me convosco brevemente. Excelente final da primeira parte. Vamos para o intervalo e já comentamos isto. Até já para a segunda parte de Homens de uma Certa Idade. Homens de uma certa idade. Você conhece a Pinheiro e Valbon? A construtora? Sim, sim. Pessoal com dinheiro mesmo a sério. O Zé Faz 25 é um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução Coyote Vadio e Observador. Eu sei, eu já apertei com o gajo, já lhe dei 2 bofas, eu já o fudi. Pedro, deixa-me falar até ao fim. Com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Beatriz Godinho, Sara Matos e a minha, Cristóvão Campos. Episódio 4. Sociedade Anónima. Onde é que tu andas, Zé? Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Homens de uma certa idade. Ora, aqui estamos nós para a segunda parte. O nosso episódio de hoje é O que aprendeste com os teus mais velhos que nunca conseguiste esquecer. Terminámos a primeira parte a ouvir a Noa, deixou uma belíssima mensagem. A Noa já Noa, agora, violinista, não é? Violinista, cantora também. Autora do livro Tu És, que é um livro de poemas para bebés, com poemas da Noa e ilustrações de Lovely Joanne, e também prestes a iniciar a sua tour Saudade. Ela está a fazer 10 anos de carreira. Que bom. E pronto, e é isto. E a ideia da aldeia é mesmo fantástica. Deprime-me um bocadinho porque eu não a tenho, mas gostava muito de ter. Eu tenho, mas isso fez-me. As minhas filhas tiveram e têm ainda um bocadinho essa educação da aldeia, porque nós vivemos com elas sempre em vários sítios desses, várias aldeias, e nós tínhamos mesmo na primeira. Quando a minha mais velha, que já tem 14, era pequenina, e depois nasceu a outra, o conceito da aldeia era mesmo: elas iam à casa da vizinha, da avó, que é para elas uma avó, não é de sangue, mas é de coração, e iam lá para casa, a avó vinha à nossa casa, às vezes iam lá, eu dizia assim: Maria Rita, já lanchaste? E ela: não, já lanchei na casa da avó. Da avó. E o contacto com a natureza e com as pessoas, andavam de moto 4, andavam de burro, tinham essa experiência. Mas isto fez-me lembrar aqui outra coisa, que é, porque isto para mim foi um bocado difícil, porque para mim as coisas, às vezes lembrar-me do que é que eu aprendi, custa-me ir buscar as referências. Mas há uma coisa que eu acho que aprendi, e que todos nós que estamos aqui aprendemos com os nossos pais, que é, isto de ser pai é mesmo... é difícil. Não é? Agora eu percebo. Só passando por isso, né? Um dia, quando os nossos pais dizem, um dia quando fores pai, nós dizíamos, e é mesmo isso. Todos os erros que eles possam ter, e não estou a falar dos erros, estou a falar mesmo da paciência que é preciso ter para educar crianças, da paciência que é preciso ter para não te passares da cabeça com determinadas coisas, e é aí que eu vou buscar mais vezes coisas aos meus pais e à minha mãe, no sentido de, às vezes, então quando começam a entrar na adolescência, esquece.
E aí a psicologia explica isto. A psicologia explica que o desenvolvimento do córtex pré-frontal não é o mesmo, ou seja, é feito a um ritmo mais lento, se não me engano, do que as próprias emoções. Então as emoções não são filtradas. E por isso aquela ideia de falar antes de pensar. Isto ou seja, é ciência, não é? Eles não fazem por mal. Está tudo à flor da pele. E eu penso assim, ei, caraças, quando as minhas dizem coisas, eu às vezes, a única coisa que eu penso é, coitada da minha mãe, deve ter passado portanto. E realmente a gente pode ler os livros todos que quiser e nada nos prepara. Há bocadinho, aqui com a nossa Rita Camarneiro, também do Observador, estávamos a conversar lá fora, mãe recente, e estávamos a fazer um comparativo saudável. Ela perguntou pelos meus filhotes e eu disse, olha, recentemente estive com eles o feriado inteiro. E sabes aquelas cenas dos filmes que têm imensa graça? Do tipo... Há um filme, por exemplo, Parvo, aquela ideia da troca de corpos, não é? Há um belo dia que o Ryan Reynolds e o Jason Bateman, porque fizeram um desejo estúpido enquanto urinavam para uma fonte, um é um playboy, o outro é um pai de família, trocaram de corpos e de repente o gajo que era o playboy está no corpo do amigo e o amigo tem filhos bebés, e tens 40 segundos ou 1 minuto hilariantes na cozinha, porque um bebê está a vomitar e o outro está a tentar enfiar os dedos numa tomada. Eu disse à Rita, eu sinto que isso é a minha vida permanente. Permanente. Pá, 2 putos, o mais novo, o mais velho, lá está. Parece ser uma diva por causa dessa questão, porque tem tudo à flor da pele. Ele diz as coisas. Mas ele nem sequer está na adolescência. E não pensa sobre elas, não é? Mas no mesmo dia ele abraça-te e diz que te ama e diz, não és mais meu amigo, não quero falar contigo, ficas de castigo. Enquanto que o mais pequenino, 1 ano e 8 meses, parece que a única motivação que tem é analisar rapidamente todos os passos e descobrir qual a pior coisa que eu posso fazer aqui. Sim. Qual é a pior coisa que eu posso fazer aqui? Partir o router do meu pai. Vamos a isto. E a Rita disse assim, pois, imagino que com 2 meninas seja mais fácil. Eu, não, ainda bem que dizes isso. Não era isso que eu queria dizer. Eu estava só a falar de números. É igual, tu tens 1, bebê, eu tenho 2. É só isso. Tu então, com 3, não imagino o que possa ter sido. E depois foi piorando. A minha, a terceira, é tipo as outras 2, mas aprimorada. Então apanhava às vezes com tesouras na mão, não sei onde é que ela ia buscar a tesoura. Às vezes estava no pé do caixote de lixo e depois eu ia ao caixote de lixo e tinha metido lá ténis. Merdas assim, avulso. Além das vezes abriu o lábio com 8 meses, levou não sei quantos pontos. E acontece essas cenas todas. Mas mais desta questão emocional, eu lembro muito, sobretudo disso dos mais velhos, da sabedoria. Eu lembro-me muitas vezes dos meus pais e pensar, caraças, eles devem ter passado um mau bocado, porque eu fui igual e os meus irmãos também foram iguais. Devemos ter sido muito injustos em vários momentos. Já que estamos a falar de pais e filhos, vou passar o áudio do nosso amigo Ruben Pacheco Correia, empresário, autor, 27 anos apenas. E futuro presidente do Governo Regional dos Açores. No mínimo. E o Ruben entendeu a pergunta, o que é que aprendeste com os teus mais velhos que não conseguiste esquecer, como sinónimo de pais. Portanto, parece-me perfeito neste momento. O que aprendi com os meus pais que não consigo esquecer? Muitas coisas. Mas a que fica na cabeça é, imaginem, a famosa lição de não colocar o dedo na tomada. Ao longo da vida, comecei a pensar se na prática essa expressão não seria uma metáfora para evitarmos fazer coisas perigosas ou arriscadas, embora às vezes a tentação de testar os limites, confesso, seja irresistível. No entanto, como sempre fui bastante curioso, tive mesmo que colocar o dedo na tomada na minha infância para perceber na prática que afinal os nossos pais têm sempre razão. E com o passar do tempo, essa razão vai ganhando cada vez mais importância na nossa vida e a tomada vai deixando de ser desejada. Que bonito. O Ruben, autor de muito bem. Rabo de Peixe, Toda a Verdade, que já vai com 3 edições. Já? 3 edições, espetáculo. Parabéns. E para mim, tudo o que seja sobre Rabo de Peixe, séries, livros, músicos como o magnífico Romeu Bairros, é muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Estamos a falar do que é que aprendemos com os nossos mais velhos, que nunca conseguimos esquecer, e
Estamos a falar eu e tu, António Rodrigues, porque Porque o Marco Horácio Não, não aprendeu com mais nada com mais velhos. estou deliciado a ouvir-vos. Com algum sono também, vocês estão a dar sono. Não, eu, está mais calmo este programa, mais tá. sensível. Mas isso também é preciso. eu vou quebrar aqui um bocadinho esta vossa onda aí do Ruben, porque eu acho que o que eu aprendi dos meus pais, acima de tudo, foi não pensar como eles. Em muita coisa, ser mais tolerante, ouvir mais a razão do outro. Ou seja, meu pai tinha muita aquela mentalidade de que o que ele diz é que é a verdade absoluta e é aquilo que prevalece no mundo. E o que eu aprendi, das coisas boas que eu aprendi com ele, foi de ser pontual e ser muito organizado. O que em excesso também é mau, tudo em excesso é mau, o extremismo é sempre mau. Mas acima de tudo aprendi que há certos comportamentos que eu não quero mimicar, não quero repetir, certas atitudes que eu não quero ter que o meu pai tinha connosco, e mesmo a minha mãe era uma pessoa muito afetuosa, muito de beijinhos, muito emocional, e foi isso um bocadinho que fez com que o meu pai tivesse esta carta branca de às vezes ser extremamente agressivo com os filhos e muito, muito autoritário. Ela também não soube pôr travão nisso, eram outras alturas. E fazia sentido, naquele tempo eram coisas... Lá está, e não sabes tudo, se calhar, da missa à metade. Sim. De como é que era a relação deles mesmo na intimidade. Se eu falasse com o meu irmão mais velho, se calhar tinha histórias para me contar, a minha irmã mais velha já me contou coisas. Eu falo da minha própria experiência. E, acima de tudo, aprendemos sempre coisas com os mais velhos. Eu aprendi com o meu pai uma coisa que para mim é fundamental, que é respeitar os mais velhos. Que hoje em dia acho que não há muito essa noção, as pessoas não respeitam os mais velhos. E quando digo os mais velhos, imagina, eu que estou na faixa dos 50, há miúdos com 20 e com 30 que não respeitam a malta que tem 50. Eu acho que há sempre um estatuto de estás cá há mais tempo vivo e a sobreviver, e só por isso tem que haver respeito das gerações mais... Só por estares vivo no mesmo tempo que ele. Sim. Não, e depois é uma questão de educação básica. Sim. Epá, eu aprendi uma coisa, estava-me a lembrar, estavas a falar dos pais, claro que nós vamos buscar as referências, o que é que aprendemos com os mais velhos, vamos buscar aos pais, mas há aqui duas. Eu levei uma vez ao meu podcast, nós somos todos malucos, o Sr. Baião, pai de 2 outros baiões, que eu também sou baião, mas não somos da mesma família. E este senhor é muito engraçado porque os filhos estão ligados a uma corrente mais holística, vá. Um é da Zen Family, eles promovem viagens sítios como a Índia, Bali, Vietnã, estão muito ligados à comida consciente, ao yoga, etc. O outro, o Vasco, é professor de Tai Chi, Qigong, foi um gajo que mudou completamente de vida. E os pais destes meus amigos, são alentejanos e pessoas muito simples. Mas, quando os filhos começaram a enveredar por este caminho, eles começaram também a entrar nesta alimentação consciente. E então, o senhor Baião, ele tem 80 e tal, e faz, por exemplo, quando foi o podcast, ele levou para lá pulseiras feitas com um caroço de azeitona, que foi ele que fez, e contou a história dele de coisas tipo como as pessoas no tempo dele viviam para o dia-a-dia. As pessoas viviam muito para o dia-a-dia. E que muitas vezes ele trabalhava para comer, ia trabalhar para o campo e no campo comia a fruta que havia lá, ou isso era o suficiente para comprar um pão e pronto, e o dia estava feito. A contar como foi registado, ele foi para o registro, aquela brincadeira que a gente diz, foi para o registro de bicicleta. Ele foi para o registro de bicicleta. Também a escola também estudou mais tarde e eu acho que o que tu podes aprender com estas pessoas mais velhas é que o privilégio que tu tens hoje em dia. Sim, o privilégio que tu tens hoje em dia e sobretudo a importância que é viveres o dia-a-dia. Claro que nós temos e podemos e devemos fazer planos, mas o engraçado é que ele vive ainda nesse registro do dia-a-dia. E eu acho que tu quando tu chegas a velho,
e não sei o que é o conceito de velho, eu acho que isso varia para cada um. Mas tu, quando chegas a uma certa idade, acho que voltas a viver este registro do dia-a-dia. Ou pelo menos devias viver este registro do dia-a-dia. Eu acho que isso é o que nós podemos aprender mais com os mais velhos, Isso exatamente. foi bem bonito mesmo. Não é? De viver este registro do E se calhar do dia-a-dia. fechávamos aqui, não? A segunda parte, temos de fazer mais uns minutinhos para não sermos multados pela ERC. Pois, ao contrário, essa senhora. por tempo de menos. Essa mesma multam por tudo e por nada. Eu acho que a primeira vez que uma pessoa bastante mais velha me disse algo que me ficou gravado foi o meu avô paterno, o avô Carlos Beirão, agricultor. O meu avô e a minha avó acordavam às 5 da manhã para irem lavrar umas terrinhas que eles tinham em Vila Nova de Tazem, um lugarejo onde o meu pai nasceu. E o meu avô, eu não o conheci muito bem, porque o meu avô, quando morreu, eu estava na universidade, já tinha alguma idade, mas portanto eu conhecia o ano sim, ano não, que era quando íamos de férias, né? E portanto eu era muito pequeno. E depois, quando era adolescente, era estúpido. Portanto, também não queria estar a ouvir o meu avô. Portanto, desperdicei tempo muito valioso. Mas, quando eu fiz 10 anos, calhou que estávamos lá, na aldeia. E o meu avô, que tinha, portanto, estas características, 4ª classe, homem do campo, disse-me, arranja uma coisa que gostes de fazer. Ofereceu-me uma harmónica, muito bonita, porque ele tocava e não sei o quê, e até era da festa. Ao contrário do meu pai. E eu... E ele deu este conselho: arranja uma coisa que gostes de fazer e nunca mais trabalhes na vida. Que é uma coisa que eu sinto que me aconteceu e que só já nos meus 30 e qualquer coisa é que descobri que é uma frase de Confúcio, grande filósofo chinês. Coisa que eu duvido que o meu avô tivesse qualquer ideia disso. Portanto, acho que é uma sintonia cósmica e é uma coisa que ele aprendeu sozinho. Ele gostava genuinamente do que fazia. Mas é um grande conselho, não é? É um grande conselho. Arranja uma coisa que gostes de fazer e nunca mais trabalhes na vida. Ou seja, não encarar a maioria das pessoas, infelizmente, ou um grande número de pessoas, encara o emprego como um sacrifício. É uma coisa que eu preciso de fazer para pagar contas, não é? Eu acho que podes fazer uma coisa para além disso, que é, porque muitas vezes as pessoas podem ter essa impossibilidade de fazerem aquilo que gostam no trabalho, mas têm que compensar fazer o que gostam noutra área qualquer. Eu acho que isso, se tu, é o que eu digo, se tu no teu trabalho não consegues mudar e não gostas, tens que encontrar aquilo que tu gostas de fazer. O teu propósito tem que estar sempre presente de alguma maneira. É o que eu digo sempre. Tem espetáculos de Rochinol, digo isso. Todas as pessoas têm um dom e têm a vida toda para descobrir aquilo que realmente gostam de fazer e aquilo que as faz feliz. Nunca é tarde para isso. Mas por isso também tem que estar disponíveis a arriscar. As pessoas também às vezes acomodam-se muito pela vida, pela sociedade, pelo preço das coisas, pela dificuldade, acomodam-se muito a ter que pagar contas e a ter que criar filhos e a ter que... E depois às vezes esquecem-se de... Então e eu? E aquele sonho que eu tinha e aquela vontade às vezes... correr atrás do prejuízo. Há só uma coisa que eu gostava de dizer do Sr. António Baião, que tinha uma frase, o Sr. António, que eu estava a falar do podcast, que é o pai do Luís e do Vasco, Baião. O Sr. António tem uma frase que deu o título ao podcast, que é o lema de vida dele, que é nascer contente, nascer alegre e morrer contente. Que espetáculo. Ou nascer contente e morrer alegre, vai dar ao mesmo na realidade. O que ele diz é, tu nasces e és criança e vais sorrir muitas vezes e que na tua morte que seja também assim. Esqueço-me de quem é a frase, mas fez-me lembrar, a ideia aqui é morrer jovem o mais tarde possível. Sim. Terminamos assim a nossa presença na rádio. Há pessoas a chorar. Foi o nosso programa talvez mais sério no bom sentido até agora, mas calma, falta a terceira parte, exclusivo do podcast, onde vamos falar não sei bem como, vamos mas falar dos velhos, conseguir chegar à pornografia. Dos velhos badalhocos. Porque eu aprendi muita coisa com mais velhos em filmes porno. Ai meu Deus, que horror! Por amor de Deus. Como assim? Descubram no podcast. É já. Homens de uma certa idade. Olha, eu fico um bocado. Há 3 semanas que vocês não falavam de pornografia. Eu já estava a ficar com vocês estavam. Olha, aqui estamos. O Borges, terceira e última parte. sobre o tema, Borges, qual é o tema? O que é que aprendeste com os teus mais velhos que nunca conseguiste esquecer? Raminhos. Tem a palavra.
A nível de atores pornográficos mais velhos. O que é Não, que tu não, não. aprendeste? Há um filme. filme, há uma atriz que é bué da sexagenária. Há um filme que se chama I Was 18 50 Years Ago. Eu tinha 18 há 50 anos. Eu nunca vi. Estou-me a sentir tão estúpido. Eu nunca vi. Eu, a sério, o meu limite está. Eu gosto de milfs e cougars, não me passo disso, não passo de cougars. E então? Pronto, são filmes que. O Rabi já vai às grannies. Faz só um resumo. Portanto, já estou a perceber que é uma senhora muito, muito velha, é isso? Sim. Tipo 80 anos? Trabalha num centro de dia. Trabalha no centro de dia. E vai o rapaz lá ao centro de dia, o enfermeiro, Estava a correr tão bem. e pronto, ela diz: estou aqui, precisava de. Não me consigo Uma levar ajuda. de uma ajuda. Pode-me ajudar aqui a lavar-me que eu não consigo. Porquê? E ele vai buscar a esponja. De forma é que isso é excitante. A esponja E lava a senhora. e lava a senhora, mas ela entretanto começa a fazer outras coisas. Meu Deus do Tira a céu. dentadura. Não! Portanto, tu estás à espera que também de usar a dentadura para poderes. O que é que tu aprendeste? O que é que tu aprendeste com isso? O que eu aprendi com isto É nunca dar que banho eu- a senhoras mais é velhas. nunca ir para um centro de dia. Pois, nem dar banho a senhoras mais Há velhas. uma coisa que eu gostava de Mal intencionada. Inventei a senhora. tudo. Inventei tudo. Menos o título do filme. Existe. Existe, esse título existe. Que ele já tinha partilhado comigo. Também há um excelente que é, só que esse o título, juro, chama Festa de Anos da Avó. Mas Chama-se Festa de Anos da Avó. Festa de Anos da Avó está na secção Fora de Normal do Videoclube da Nós. Eu queria dar umas palavras a um amigo de quem sinto muita falta. Eu quando ali nos meus 30 fui muito próximo, no fim dos meus 20, início dos 30, fui super próximo de um homem maravilhoso que podia ser meu pai, era sexagenário, Vicente Jorge Silva, grande jornalista, vulto dos média nacionais, fundador do Público, da revista do Expresso, melhor amigo madeirense que eu já tive. E o Vicente já não está entre nós, enfim, morreu de cancro, não é? Como está destinado a tantos, e era, sem exagero, mais novo de cabeça do que eu. Eu adorava estar com o Vicente, com o seu chapéu à Indiana Jones, com o seu sentido de humor desbragado, um sedutor, aliás, a mulher dele era linda, vivia numa casa maravilhosa, eu não sei como é que se chama a rua, é aquela rua que vai do Rato à Estrela, se calhar chama-se Rua do Rato à Estrela. Mas nós íamos sempre, íamos jantar com muita frequência a um belo restaurante italiano e depois muitas vezes acabávamos em casa do Vicente para beber um grande whisky e a ler poesia em voz alta. Ele recomendava-me livros, recomendava-me filmes. Ele era um apaixonado por cinema, realizou um filme muito fixe chamado Porto Santo, era apaixonado pelos Açores também, fez uma versão moderna das Ilhas Desconhecidas do Raul Brandão, na qual tive o prazer de participar, e o Vicente foi uma pessoa que me ensinou que, caraças, eu tinha que ter muito mais amigos desta idade. E ele falava, porque ele lembrava-se desse tempo, ele falava de ainda ter participado em tertúlias, nas chamadas tertúlias. Cafés onde a malta se reunia. Sim. E onde pessoas com interesses artísticos de várias gerações, lá está, se conheciam umas às outras e se E tu estimulavam umas às outras. tu não tens isso. E tu não tens isso. Parece que tens gerações contra exatamente. umas contra as outras. Exatamente. O que há hoje em dia é clivagem, e não há conhecimento e não há esse estímulo. Eu só tenho outro amigo que já está nos 70, que é o professor Fernando Cascara, com quem eu fiz um projeto chamado Conta-me História. Outro homem com o seu chapéu é Indiana Jones, ainda hoje joga ténis 2 vezes por semana, bom vivan, ótimo garfo, no seu tempo campeão nacional de danças de salão, músico, toca qualquer coisa. E tipo, estes homens são inspirações, são ótimos Sim. exemplos a ideia é morrer jovem o mais tarde possível. E eu gosto imenso de pensar neles quando me sinto mais down. Eu, quando tinha 17 anos, dei uma entrevista para o único semanário açoriano, que já nem existe. E eu acho que já era um tipo tão melancólico na altura que o destaque da primeira página, quando dessa entrevista saiu, porque eu tinha ganho um concurso de jornalismo juvenil, uma coisa a nível nacional, é por isso que fui entrevistado. E depois o destaque da primeira página era Luís Filipe Borges, 17 anos, que parece 71. A sério? E portanto, olha, resumindo e concluindo, até porque vamos acabar mais cedo hoje, Mas há uma. precisamos de amigos mais velhos.
Precisamos de tertúlias. Sim. E precisamos de morrer jovens o mais tarde possível. Há uma expressão que é muito certa, que é: envelhecer é inevitável, ficar velho é opcional. E acho que é um bocadinho por isso. E nós hoje, eu acho que lá está. Se tu fores ver, eu estava a pensar, que velhos é que nós vamos ser? Que velhos é que nós vamos ser? Eu acho que vou ser um velho que não vou falar muito. Não vou falar muito. Mas isso é o que já és. Sim, já sou um velho que falo pouco. Eu sempre gostei mais de ouvir. Mas eu vou-vos confessar uma coisa. Eu cada vez mais tenho menos vontade de fazer aquilo que faço. Eu cada vez mais tenho vontade de me retirar para um canto, ter mesmo à velha, ter o meu quintalzinho, desligar-me nas redes sociais, ter uma vida completamente tranquila e se calhar morrer mais jovem dessa maneira, porque o mundo como anda hoje em dia, as notícias e tudo o que está a acontecer, tu vais envelhecendo, cada vez que tu fazes scroll e tu vês como o mundo está violento, ódio, eu sinto-me a envelhecer cada vez mais e a ter cada vez menos paciência para isto. Imagina, um gajo luta para fazer as pessoas rir e divertir as pessoas e dar alguma alegria e pegar nestas notícias que são uma merda, e desculpem lá que é a primeira vez que digas, mas isto chateia-me, isto é uma merda, e tu tentares aligerar a coisa. Neste momento o humor é uma caça às bruxas. És preso se for preciso. O que é que nós andamos aqui a fazer? Eu ando aqui há 30 anos a fazer humor de uma forma socialmente consciente e que sempre naquela espírito de missão de levar as mensagens certas às pessoas, de inclusão, de amor, ouçam, ajudem-se, sejam felizes e façam felizes os outros. É isto, tão simples quanto isto. E as pessoas estão cada vez a caminhar para o contrário. Chega uma altura em que, depois de 30 anos, estás cansado e pensas assim, vou dizer mais outra vez, foda-se, que seja a nova geração agora, que tome conta disto. Um gajo está aqui 30 anos a puxar por isto, a puxar pelas pessoas, pensem por vocês próprios, sejam felizes e ajudem, olhem à vossa volta. E isto está cada vez pior. E portanto, eu acho que vou ser mesmo um velho que vou-me retirar e vou ter gajos da CMTV e da SIC a bater-me à porta para fazer notícias. Olha, vai viver para Barrancos com o Zé, aquele que ganhou o Big Brother, que também desapareceu, o Zé Maria. E eu vou espantá-los à caçadeira. Falou pouco, mas falou bem. Vamos terminar com um áudio de um magnífico escritor que tive a oportunidade de apresentar recentemente, Pedro Almeida Maia, que está com o seu último romance aí a sair, Condenação, mais uma vez baseado numa história verídica. Sim. Um gangster açoriano envolvido num caso de alto... que fez muita notícia nos Estados Unidos, aqui na altura da lei seca, e o Pedro respondeu desta forma à nossa pergunta de hoje. Olá a todos, parabéns pelo programa. Apesar de ter preferido quase sempre conviver com os mais velhos, eu acho que consegui a proeza de esquecer os grandes e os maiores ensinamentos que me deixaram. Não sei se tem a ver com essa forma acelerada de viver que temos hoje em dia, provavelmente é esse o motivo. Mas restam algumas máximas, aquela máxima de se eu tivesse a tua idade e soubesse o que sei hoje, e hoje em dia aplico isso, penso isso tantas vezes, se eu tivesse menos 20 anos e soubesse o que sei hoje, as coisas diferentes que faria. Começar pela maneira como se tratava o dinheiro e como se tratava as propriedades. Lembro-me do meu avô paterno dizer: podes não ter dinheiro, mas se tiveres um pedaço de terra tens tudo. E eu acho que ignorei isso durante uma boa temporada. Mas também há outras coisas boas. A minha mãe incentivava-me a fazer coisas diferentes e por exemplo, aquela velha história de não gostares de um determinado estilo musical, ou fosse o que fosse, ela dizia: faz a tua própria música. E isso eu penso que também me incentivou a criar e a fazer coisas assim nas artes que acho que fizeram de certa forma o que sou hoje. E antes de ser um grande romancista, o Pedro era músico, e vamos terminar com música, como é costume, hoje com o Valente Idoso, o mítico Johnny Cash, que gravou, muito perto do fim, um tema de uns rapazes que podiam ser filhos ou netos dele, os Nine Inch Nails, um tema chamado Hurt, e fez esta absoluta maravilha. Até para a semana.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end, and you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. You stay the hell away from me, you hear? I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end, and you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way. Homens de uma certa idade, homens de uma certa idade. O Borges, o Horácio e o Raminhos estão na Rádio Observador, porque já são homens de uma certa idade.